Obrigado, pastor. Bom dia, irmãos. Na verdade, toda vez que alguém falar, o brasileiro vai falar hoje, eu já não sei mais o que eu falo, né? Eu estou com os brasileiros e eles falam, você está falando igual os portugueses. Quando os portugueses, só vocês falam igual o brasileiro. Então eu já não sei que mundo eu pertenço. Aliás, eu sei qual é o reino que eu pertenço, não é? Mas enfim, é verdade, Deus nos presenteou com duas princesas, a Miriam e a Maia, essa sim. Fico lá em casa a dizer para mim, minhas filhas, a Mia, a mais velha, tem 6 anos, a Maia tem 4, nasceram no coração do Porto, lá no Hospital da Lapa. Essas são portistas. Mas a minha filha mais velha está sempre me perguntando, pai, tu fala brasileiro, não é? Bem, pois é o que é, não é? Irmão, sinceramente, viu, que bênção já estar aqui com vocês. A importância do corpo de Cristo local, só esses louvores. Eu falei, Deus, será que a gente não podia ficar só louvando mesmo e não parássemos mais aqui esse momento? Porque, de verdade, irmãos, se isso não é Pentecostes, se isso não é o derramado do Espírito Santo, não é? Se isso não é... nós sentimos a presença desse Pai. O pastor estava falando aqui, o nosso... Aliás, o primeiro versículo bíblico, uma outra oportunidade eu volto a falar do meu testemunho, mas eu decorei na Bíblia, não foi João 3,16, foi o Salmo 27,10, que fala que ainda que seu pai e a sua mãe te abandonarem, eu, o Senhor teu Deus, jamais, não é? Então esse é o Deus que eu já adorei hoje aqui nessa manhã, que nós já buscamos. Eu não sei como é que você chegou aqui, eu não sei bem a sua necessidade, nós tivemos ali a oportunidade de orar um com o outro, mas eu sei que você chegou com a sua necessidade, com seus desejos e talvez as suas alegrias também. Espero que tenha muitas, não é? Também não dá para ficar só nós aqui, ficarmos a pensar no que não tem dado certo do jeito que nós queremos. Mas enfim, Pentecostes. Tem tantas igrejas hoje falando do Pentecostes nesse dia, lembrando, não é? Esses 50 dias após, para nós, muitos dizem que é o início da igreja, não é? O derramamento do Espírito Santo, depois de 50 dias da ressurreição de Jesus. Para os judeus, eles comemoram ali a festa das primícias, não é? Eles fazem suas colheitas e deveriam levar, na maioria das vezes, a primícia, o melhor que eles tinham, para ofertar a Deus em reconhecimento pela colheita, pelo crescimento, pelo fruto que Deus deu para eles. Então eles ofertavam ali. Para nós cristãos, é realmente os 50 dias após, obedecendo aquilo que já foi falado aqui. Jesus falou para os seus discípulos, olha, fiquem em Jerusalém e esperem, não é? Esperem, porque vai haver a descida do Espírito Santo. Eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou enviar o Consolador, vou enviar aquele que vai ajudar vocês a cumprir a missão que eu tenho deixado. Então isso acontece lá em Atos 1:8, já foi falado, o Espírito Santo desceu. Aliás, Atos 1:8, Jesus dá ordem, capítulo 2 do Espírito Santo, então, é derramado na vida daqueles homens que estavam ali encurralados, com medo, e que é muito diferente do que está acontecendo aqui nessa manhã, não é? Ninguém aqui está com medo do diabo, tá? Ninguém aqui está com medo de nada. Uns estão com medo do IRS, aquelas coisas todas. Mas de fato Deus, ele é bom, irmãos. Nós temos um espírito, não é um espírito de covardia, não é? Pelo contrário, o Espírito de Deus tem nos ajudado muito. E eu vou tentar aqui compartilhar com vocês um pouquinho disso também. Para pensar aqui no tema, não é? Eu queria ler o texto de Atos, capítulo 13, no versículos 1 ao 12. E o tema que nós pensamos aqui, que eu estava aqui a resumir tudo isso, é o homem e a sua missão no Pentecostes. Homem aqui não no sentido de gênero, mas homem no sentido de humanidade, tá bem? Homem e mulher. O homem e a sua missão no Pentecostes. Atos, capítulo 13, do versículos 1 ao 12. O nosso texto base aqui, tá bem? Eu vou ler aqui para os irmãos. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto serviam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separai o Senhor, disse o Espírito Santo, separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, depois de jejuarem e orarem, e lhes imporem as mãos, os despediram.
Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus e tinham também João como auxiliar. Percorreram toda a ilha até chegarem a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, mágico e falso profeta, que estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, que mandou chamar Barnabé e Paulo, desejando ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, opunha-se-lhes, procurando afastar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, inimigo de toda a justiça, cheio de todo o engano e de toda a malícia, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? Agora eis que a mão do Senhor está contra ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E logo caiu sobre ele a névoa da escuridão. E andando a roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Então, irmãos, aqui nós falamos aqui de Atos capítulo 1, Atos capítulo 2, aqui já no capítulo 13, porque como eu estava pensando, o Pentecoste já não está mais a acontecer, ele aconteceu. Né? Hoje nós vivemos já o derramamento do Espírito Santo. E Paulo e Barnabé, como diz o texto, estavam ali naquela região da Seleucia, reunido com alguns homens. E havia naquele grupo de amigos e de servos, profetas e mestres da palavra do Senhor. Sabe por que eu estou pensando nesse texto nesse tema, não é? De homens, o homem e a sua missão no Pentecostes. Aqui a gente começa a observar não mais o derramamento, mas o que se dá em virtude do derramamento do Espírito Santo. E aqui da mesma maneira, mas não já mais como aconteceu no capítulo 2, mas agora esses homens reunidos com o propósito de estarem ali jejuando e orando, e de repente vem o Espírito Santo até eles também. Olha, o homem foi criado com uma missão também. Talvez você está perguntando aqui, ou você orou com o seu colega, ou com a sua irmã, o seu irmão do seu lado, e alguém está contando as suas confusões e suas dúvidas, mas o homem foi criado por Deus com uma missão. Você e eu temos uma missão. Desde o início, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, o que diz lá? Deus os abençoou e disse: sede fecundos e multiplicai, enchei toda a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e todos os animais que se movem sobre a terra. Desde o primeiro capítulo da Bíblia, Deus dá uma missão para o homem. O homem sem missão, presta atenção, uma pessoa sem uma missão na vida, ela pode andar ocupada, mas ela está perdida. Uma pessoa que não sabe o que ela vai fazer da vida, que ela não tem uma missão na vida, ela pode estar repleta de coisas para fazer, mas continua uma pessoa perdida. Então a gente vê que desde o início Deus deu para o homem uma missão. E no Pentecostes também foi nos dado uma missão. Como nós falamos aqui, Jesus disse: olha, fiquem em Jerusalém, vocês vão receber o Espírito Santo, vocês vão ser as minhas testemunhas. Como Deus disse lá em Gênesis capítulo 1, dando uma missão para o homem, Ele também começa agora a dar, através da pessoa de Jesus, uma missão para o homem também. Então o homem, sem entender e conhecer a sua missão, ele está perdido, ainda que às vezes muito ocupados. Irmãos, está ficando cada vez mais natural na nossa vida também. Pessoas cheias de coisas para fazer, mas não sabem o que estão fazendo. Pessoas que estão ocupadíssimas porque acham que assim é que vão dar jeito na sua vida, mas não acontece como elas querem, porque não sabem qual o propósito das suas vidas. Não sabem por que nós vivemos e por que nós respiramos. Eu pensei aqui alguns pontos baseados nessa história, do que é que nós podemos aprender nesse momento em que o Espírito Santo também vai a Paulo e aquele grupo de homens. A primeira coisa, irmãos, que nós temos que aprender, a nossa missão, baseada no Pentecostes, baseada no descer do Espírito Santo. Como é que nós descobrimos isso? A primeira coisa que eu aprendo aqui é o seguinte, eu quero compartilhar com vocês. O homem descobre a sua missão na presença de Deus.
Veja bem, se você não sabe o que você está fazendo na tua vida, deixa eu te dar o seu primeiro conselho para você e para mim. Lá nos versículos 2 e 3, enquanto serviam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Enquanto serviam o Senhor e jejuavam. Não sabe como é que está a sua vida? Por que eu sinto a presença de Deus às vezes na igreja, mas não sinto no meu dia a dia? Primeira coisa, irmãos, que eu tenho que fazer para descobrir qual é a minha missão, qual é o propósito de Deus para a minha vida, é estar na presença dele. E a presença de Deus aqui não é aquela coisa de... Irmão, nós não entramos e saímos da presença de Deus como nós queremos, não, porque se nós estamos na presença de Deus, Ele está a cuidar de nós. Mas o fato aqui é como é que nós nos entregamos à presença de Deus para entendermos qual é o meu propósito, qual que é o objetivo de Deus na minha vida. Eu não sei quantos anos você tem caminhado com o Senhor à procura de saber qual é a sua missão, ou se você já descobriu a sua missão e de repente você se perdeu no caminho e já não sabe mais o que está a fazer. Mas o fato é que nós descobrimos o nosso Pentecostes, o derramado Espírito de Deus na nossa vida, é na presença de Deus. É ali que nós ouvimos aquilo que Deus quer para nós. Quando é que o Espírito de Deus desceu a Paulo e Barnabé? É quando eles estavam a ver o jogo do Porto? Estou brincando, tá bem, irmão? Tem mal. Mas eles estavam como? A jejuar e a orar. A buscar ao Senhor Jesus. A se entregar. E como? Com alguns bons amigos. Irmãos, você e eu precisamos nos cercar. Fica aqui uma dica para nós. Nós na presença de Deus, sozinhos, somos uma bênção. Mas nós na presença de Deus, com a comunidade cristã, fica melhor ainda. Então tinha ali profetas e mestres. Nós vimos lá no final da leitura que tinha ali um falso profeta, mas esses aqui não, são homens e mulheres de Deus. Estar na presença de Deus também é se rodear de pessoas da presença de Deus. Lá em Atos capítulo 2, eles estavam rodeados de homens e mulheres que estavam a obedecer à voz de Jesus. Para que o Pentecoste acontecesse na vida deles. Eles se reuniram, eles estavam juntos, eles estavam a obedecer aquilo que Jesus disse. E de repente, em meio à obediência da entrega daqueles homens, talvez estavam jejuando, talvez estavam orando, mas naquele momento, o Espírito de Deus desceu sobre eles. Então se rodeie de pessoas que vão abençoar a tua vida. Se rodeie de pessoas que estão na presença de Deus, que vai somar a tua vida. E quando você se rodear com essas pessoas na presença de Deus, vai descobrir qual o propósito da sua vida através do seu trabalho. Qual o propósito da sua vida através daquilo que Deus te deu, seus dons e seus talentos. Jejue, servem. Eles estavam a servir a Deus. Eles estavam a buscar a face de Deus. Quando nós jejuamos, irmãos, qual é o propósito? Um dos propósitos de Jesus é uma entrega a Deus, não é verdade? É dizer para a minha carne, não, eu quero viver pelo Espírito. Eu não vou andar conforme os desejos do meu ser, mas eu vou andar como os desejos do meu Espírito, no Espírito de Deus. É uma entrega total. Então, se você e eu, às vezes, ficamos confusos com a nossa missão, é porque, às vezes, nós estamos na presença de Deus, mas não com o coração em servir a Deus, em buscar a Deus. Então, o Pentecostes, irmãos, ele acontece na nossa vida quando nós buscamos a presença de Deus constante na nossa vida. Glória a Deus. Se você hoje está confuso, se entregue, busque, cerca-se de amigos. Nós estamos aqui vendo esse grupo de homens que estavam com Paulo, cada um com sua função ali. Posteriormente nós lemos aqui que eles oraram por Paulo e Barnabé quando o Espírito veio. Cada um tinha uma função ali. Cada um tinha um propósito de Deus ali. 2 deles eram para serem levados para outros sítios. Mas a maioria ficou. Ou seja, cerca-se. O chamado de Deus na nossa vida, o chamado de Deus no Pentecostes, começa quando nós estamos na presença dEle. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Comece, irmãos. A Bíblia ela não é complicada, ela é simples, então ela nos instrui. Como é que eu vou saber o que eu vou fazer no dia de hoje? Eu começo o dia de hoje na presença de Deus. Como é que eu vou viver o Pentecostes na minha vida hoje? Na presença de Deus. Eu vou ficar sozinho, talvez, algumas vezes, sim, vai ter o quarto em silêncio, em segredo. Fala com Deus. Mas no dia 19, irmãos, já pode colocar meu nome aí, que eu acho que eu venho aqui por conselho. E é na presença de Deus que Deus fala conosco.
É quando nós louvamos e buscamos o Senhor como comunidade cristã que é santa, não pela nossa santidade, mas santificada pelo poder de Jesus, que foi confirmada no derramamento do Espírito Santo. É por isso que nós conseguimos estar aqui hoje louvando a Deus. Você acha que é por causa da tua voz bonita que nos faz inveja? Aqueles que não têm aquela voz maravilhosa? Não! Mas a Bíblia diz que ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor, a não ser através do Espírito Santo. Eu intencionalmente tenho que ensinar para o dia 19. Faz bem para mim, vai ser bom para mim. É melhor que você ter uma pizzaria, irmãos. Olha, não tem problema com isso não, eu gosto, meu. Eu fiquei até tentado lá para comemorar o título do Porto, porque aqui em Portugal eu decidi não ter equipa. Já sofro com a minha no Brasil. Eu falei, eu não tenho problema em ir. Mas eu quero dizer qual é a minha missão, qual é o meu propósito. O que Deus quer para a minha vida. Amém. Então lembre-se disso, o Espírito fala num ambiente de entrega. Muita gente, tem um amigo meu que ele constantemente me diz, eu queria que Deus falasse comigo. Ele falava lá na Bíblia com Moisés. Constantemente ele questiona por que Deus não fala comigo. Deus não fala comigo porque você não fala com Ele. Você não se entrega a Ele. Porque o Pentecostes acontece na nossa vida num ambiente de entrega. Qual ambiente é esse? O seu coração. O seu coração, irmãos. Entrega o seu coração. Sacrifica o seu coração. Diz, como esses homens faziam, jejuavam e oravam em comunhão e buscavam a face de Deus. Então o Espírito Santo chamou Paulo e Barnabé. Respondeu e deu a Paulo e Barnabé a missão que ele tinha para eles. A missão que Deus tem para você nasce na presença de Deus. O Espírito fala no ambiente de entrega. E antes de Deus te enviar, não se preocupe com a missão que Ele vai te dar. Porque Ele não envia pessoas, mas Ele envia pessoas, mas não vazias. Mas Ele enche esses homens com o Espírito Santo. Amém. Lembra o que aconteceu com Isaías? Lá no capítulo 6, versículo 8. Onde é que Isaías estava? Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então Isaías diz, eis-me aqui, envia-me. Onde é que Isaías estava? Na presença de Deus, no lugar certo, aonde ele ouviu a voz de Deus. Então nós vimos isso acontecer com Isaías, porque ele estava na presença de Deus. Quer descobrir seu propósito na sua vida? Quer ser uma pessoa do Pentecostes? Esteja na presença de Deus. Amém. O homem descobre a sua missão quando ele aprende a estar na presença de Deus. Irmãos, a gente não pode, desde que eu disse início, nós não podemos viver uma vida ocupados, até mesmo com o ministério, até mesmo com a obra missionária, até mesmo como membros de uma igreja local, mas perdidos naquilo que Deus quer para nós. Tá bem? Que esses passos nos ajudem a não estarmos confusos na missão que Deus tem para nós. Olha um outro fato interessante que a gente vê nesse texto de Atos capítulo 13, lá dos versículos 4 e 5. O homem cumpre a sua missão começando o seu próprio contexto. Veja bem, o versículo diz assim, os versículos: enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também João como auxiliar. Lá no capítulo 4, versículo 36, só para a gente dar uma ênfase aqui em Barnabé. José, um levita natural de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação. E, irmãos, o fato de Paulo enviar, aliás, o fato do Espírito Santo enviar Barnabé para Chipre não é uma coincidência, tá bem? Inclusive eu e a Rosário estivemos recentemente lá em Chipre, não é? Numa das reuniões, nós estávamos a apenas 25 quilômetros de Salamina, a cidade que Barnabé nasceu. É muito interessante que Paulo não era dali, não era natural de Chipre. Então já fica aqui uma dica para os brasileiros, os que não são naturais de Portugal, porque ali tem dois homens, um que era daquela ilha e o outro que não era. A obra tem espaço para os dois, tá bem? Aleluia. Mas de fato é que o fato de Deus separar Barnabé para que não estava em Chipre, eles descem a Seleucia, depois eles vão até Chipre e ele vai atracar exatamente na cidade que ele nasceu.
Outra coisa interessante, irmão, porque também a missão do Pentecostes, por isso que Jesus lá no capítulo 1, versículo 8 diz, comece aonde? Em Jerusalém. A nossa missão, se você não sabe, irmãos, aonde começar a sua missão, deixa eu te explicar. Aliás, deixa eu ajudar com o que nós estamos a ver aqui. A nossa missão começa aonde nós estamos. Vai terminar onde? Deus quiser. Exatamente. Eu lembro quando eu entrei na UEM, meu sonho era ir para o México trabalhar com os náhuatls, os índios, em uma cidade chamada Veracruz. 6 meses depois, peguei o avião e fui para onde? Para o Afeganistão. Mas eu tenho a alegria, irmãos, em dizer o seguinte, que missões na minha vida começou onde eu estava. Deus, ironicamente, eu sei, Ele leva Barnabé para a sua ilha, para o seu contexto, onde ele nasceu, onde ele viveu, onde ele conhecia as coisas. Fica aqui um desafio para nós. Uma vez que nós estamos na presença de Deus, uma vez que nós buscamos a Deus, uma vez que nós queremos servir a Deus, nos entregamos a Deus no Pentecoste deles para a nossa vida, nós também começamos a olhar para o nosso lado. Começando mais próximo, vocês já ouviram isso, né? Missões começam lá na minha casa. Olha, é o meu campo missionário mais duro, mais difícil, é o que eu mais temo, como eu vou educar as minhas filhas, como elas vão ouvir e amar Jesus. Como é que eu posso pregar para o meu vizinho do lado direito, do esquerdo, se eu não consigo ser sal e luz na minha casa, no meu próprio contexto? O Pentecostes tem a ver com isso também, meu irmão. O Pentecostes tem a ver nós olharmos e Deus salvarmos a nossa casa, Deus salvarmos a nossa família, Deus salvarmos os nossos vizinhos. Então o Pentecostes na sua vida e na minha vida, a missão de Deus para você, que Jesus também nos deu, é ir fazer discípulos, sejais minhas testemunhas, a começar no meu contexto mais próximo. Então não deixe de pregar o Evangelho, meu querido. Não deixe de falar do Evangelho. O Espírito de Deus te salvou, te conduziu a esse local, como Ele salvou e conduziu Barnabé, separou Barnabé para ir pregar para os seus. Amém. Falar de Jesus no seu próprio contexto. Então assim, não dá para nós terceirizarmos a obra missionária em Portugal. O primeiro responsável de pregar o Evangelho em Portugal para os portugueses é o português. Mas como eu disse aqui no início, Paulo estava lá também. Por isso Deus manda uns brasileiros às vezes. Aleluia. Mas essa é a sua missão também. A sua missão no Pentecostes, no derramado do Espírito Santo. Se nós hoje louvamos e glorificamos a Deus como fizemos nessa manhã, é porque o Espírito de Deus tem nos dado dons e talentos também para alcançarmos os nossos. Amém. Mas às vezes nós não alcançamos por aquilo que eu disse no início. Porque nós estamos tão ocupados com tantas as coisas, mas não temos identificado a nossa missão no Pentecostes. Eu já disse aqui, é na presença de Deus que Deus fala conosco, que Deus nos capacita e nos orienta. E agora nós vimos nesse ponto interessante de Paulo e Barnabé partirem. E para Barnabé fica imaginar o que é entrar no barquinho, não é? E parar exatamente aonde ele nasceu. Foi um capricho de Deus, talvez, não sei. Mas o fato é que Barnabé alcançou os seus. Sim. Alcance os seus, alcance a sua casa. A gente sabe que o diabo tem lutado, tem insistido em desviar os filhos. Eu estava pensando aqui, eu fiquei feliz no final. Que bom, irmãos, que vai ter o concerto no dia 19 para vocês louvarem, buscarem a Deus. E que bom que vai haver uma programação para as crianças e que essa programação tenha muito louvor e muitas canções também. Irmãos, vamos alcançar as crianças, tá bem? O nosso contexto mais próximo, o diabo tem lutado para levar essas crianças para o inferno. E a criança, ela se perde em pouco tempo, irmãos. Um mau exemplo, uma mágoa que entrou no coração dela, ela vai carregar aquilo por tantos anos e nunca mais talvez volte para admirar os pais que amam ao Senhor. E nós ficamos com essa memória na nossa mente no dia de hoje, nesse dia de lembrança do Pentecostes, porque começa na nossa casa, começa no nosso lar, começa onde nós estamos e nós não queremos perder a oportunidade de alcançar aqueles que estão próximos de nós. Irmãos, para a glória de Jesus, sabe, e eu cada vez mais, aliás, eu acho que eu estou aí no caminho certo, porque Paulo, quanto mais aproximava de Jesus, ele fala que ele é o melhor dos apóstolos, depois ele fala que é o menor dos santos, e depois ele termina dizendo que ele é o pior dos pecadores. Parece que essa... Quanto mais chega próximo de Jesus,
mas você reconhece quem você é. Mas por causa da bondade de Deus, irmãos, quando eu vou na minha cidade natal, no Brasil, Juiz de Fora, irmão, não tem um hospital, não tem uma cadeia que Deus não, pela sua bondade, não me levou. Isso me dá uma satisfação. Não porque eu sou bom, mas porque missões começou na minha origem. Não começou no Afeganistão, não começou no Irão, não começou com adolescentes refugiados. Ela começou com os meus vizinhos. E pela glória de Jesus, eu tenho hoje amigos que servem a Deus lá no meu bairro, porque Deus os usou para levá-los ao Senhor Jesus. Isso significa que o Pentecostes continua a acontecer nos nossos dias. Chipre não foi por acaso, era a terra de Barnabé. Deus começa, irmão, a nossa caminhada, onde já existe uma história. Às vezes uma história de dor, às vezes uma história de sofrimento. Eu estou indo agora para o campo de refugiados, agora no início de agosto, de junho. Vamos lá fazer algumas atividades só com sudaneses refugiados. E o rapaz que está indo comigo é um alemão. E nós estivemos lá conversar recentemente na Alemanha, eles contando a história, e eu dei meu testemunho, e ele deu, mas o meu não tem muita coisa a dizer. Eu cresci na igreja, eu nem lembro quando é que eu tive um momento de confessar Jesus, porque para mim eu sempre tive Jesus, e eu fiquei com inveja, porque, irmão, eu trocava contigo, que eu sofri tanto, até chegar no momento que eu aceitei Jesus. Então, cada um tem uma história, mas o Evangelho, aliás, quando Deus chega à nossa vida, irmãos, nosso contexto local, Ele não apaga a nossa história, através da nossa história, Ele começa com a outra história. A missão começa na nossa casa, já disse aqui. Agora, talvez o ponto mais claro no Pentecostes, lá no versículo 9, diz assim: então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando olhos neles, disse. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo. O homem só cumpre sua missão cheio do Espírito Santo. Então a gente às vezes faz essa pergunta: Deus, por que eu não te escuto? Deus, por que as coisas não acontecem na minha vida? Deus, por que eu não tenho paz e tranquilidade? Por que me falta paz em momentos de tribulação? Por quê? Porque o homem só cumpre a sua missão, irmão, quando ele está cheio do Espírito Santo. E nós temos que ser mais dedicados a isso, irmãos. Aliás, o original, a ideia é que deixar ser cheio do Espírito Santo. Nós não vamos lá e nos enchermos. Aliás, nós nos colocamos na entrega e o Espírito Santo nos enche. Ou está faltando entrega da nossa parte, ou nós não estamos dedicando como queremos, mas só podemos ser cheios do Espírito Santo quando nós nos entregamos. Aliás, só podemos cumprir a nossa missão quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Aliás, o texto ele faz questão de enfatizar. Por que tem que ter ali a palavra cheio? Porque poderia dizer Paulo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo. Mas ela diz, Paulo cheio do Espírito Santo. Você já encontrou, irmão, aquela pessoa que está mesmo cheia do Espírito Santo naquele momento? Você sente a diferença. Ou você já teve aqueles momentos na sua vida que você nada te atrapalha, nada te impede. Vem aquela força que você não sabe de onde. Cheios do Espírito Santo. Quer cumprir a sua missão, quer deixar de ser uma pessoa rancorosa, magoada, chateada, que não consegue perdoar, que tem dificuldades para servir na igreja, que tem dificuldades para jejuar, para cumprir a sua missão. Peça a Deus, me enche do Espírito Santo. Como é que eu faço isso? Eu vou jejuar e vou orar sozinho. Como é que eu faço isso? Eu vou jejuar e orar com meus amigos. Eu vou começar a pregar o evangelho da minha casa para meus vizinhos. E enquanto Deus não me encher, eu não paro. O texto destaca cheio do Espírito Santo. A missão, irmãos, ela exige poder espiritual. Eu não sei se eu fiz bom ou bem ou mal, né? Mas recentemente eu deixei a direção da UEM, vou procurar coisa para fazer, dei meu nome na aliança evangélica para visitar os presídios, não é? Aqui do norte. E aí começou a entrar as visitas. E semana passada eu fui aqui na prisão de Passo Ferreira, não é? O irmão me ligou, olha, tem lá um recluso que precisa de visita. Irmão, sinceramente, eu fiquei tão contente, porque como é que você vai numa prisão que não é pequena, aquela prisão é enorme,
E eu fui com um sorriso no rosto, aquela alegria. Vou poder agora consolar o coração de alguém. Nós vamos poder falar de Jesus Cristo para alguém. Tem alguém que pediu visita. Irmãos, e prisão não é um lugar de felicidade, como vocês sabem disso. Não é um lugar de tranquilidade, tem muita opressão, muita frustração. Não é? Os presos, na cabeça deles, são todos inocentes. Está todo mundo. Então eu não tinha muita informação, mas eu estava a pensar na volta. Eu falei, como pode? Você está ali sentado, você não sabe se está diante de um assassino, de um ladrão, tu não sabe a história por completo, não é? Mas não passa pela tua cabeça o medo. Sentas ali, olha no olho daquele homem e o consola e o exorta. E no final, aquele homem que era violento, está ali por uma razão, começa a chorar e começa a derramar diante de Deus. Irmãos, são momentos que acontecem na minha vida, às vezes, quando eu me coloco à disposição, o Espírito vem e me enche para aquilo que Ele quer que eu faça naquela missão. Eu aprendo isso. Quando a gente se coloca, irmãos, à disposição de Deus, o Espírito de Deus continua a vir e derramar sobre as nossas vidas para realizar aquilo que Ele quer. Porque a missão, ela exige esse poder espiritual. Não é fácil a missão. Ser pai não é fácil, ser esposa não é fácil. Ser marido não é fácil. Você pregar o evangelho para o seu vizinho não é simples. Irmãos, eu posso dizer uma coisa. Cuidado. É estar muito ocupado e perdido na sua missão. O seu talento não substitui a unção do Espírito Santo. O seu saber, irmão, a sua cultura, o seu passaporte, as suas habilidades. Aliás, o Evangelho ele se espalhou pelo mundo afora, através de pessoas comuns, mas eram pessoas cheias da unção do Espírito Santo. O homem só consegue cumprir a sua missão quando ele está cheio, ou ela está cheia do Espírito Santo. Teve um louvor que foi cantado aqui, nós somos irmãos tão miseráveis, que eu estava tentando lembrar o louvor 5 minutos atrás aqui, quando falava do Espírito Santo e as palavras não voltavam. Eu queria que os irmãos cantassem de novo, a minha alma queria aquilo. Mas essa sede do Espírito Santo é que faz a unção de Deus se manifestar na nossa vida. Olha lá no versículo 6 e 8, o homem em missão enfrenta oposição, mas uma oposição também que gera transformações. No versículo 6 e 8, percorreram toda a ilha até chegarem a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, mágico e falso profeta. Ele era com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, que mandou chamar Paulo e Barnabé, desejando ouvir a palavra de Deus, mas o mágico, opunha-se, procurando afastar da fé o procônsul. Olha os versículos 10 e 12. E disse Paulo, ó filho do diabo, inimigo de toda justiça, cheio de todo engano e de toda malícia, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? Agora eis que a mão do Senhor está contra ti, ficará cego, sem ver o sol por algum tempo. E logo caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Mas de fato que na missão do Pentecostes, naquilo que Deus quer fazer na sua vida, através da sua vida, seja individualmente ou seja como igreja, vai haver oposição, vai haver lutas, vai haver desafios, não é? Você imagina o procônsul, provavelmente movido pelo Espírito Santo, que ouvir, começou a escutar o que estava acontecendo através de Paulo e Barnabé, as maravilhas, os testemunhos, não é? Isso vai acontecer nos nossos dias também. Eu tenho certeza que alguém já chegou e falou assim, olha, a irmã ou o irmão falou com você e sentiu melhor, pode falar para mim também. Então o procônsul começa a ouvir as maravilhas, e ele, como o governador daquela ilha, o chefe maior daquele de Chipre, cheio de autoridade e poder,
Mas tinha naquele homem um vazio, porque ele começa a ouvir o evangelho, as boas novas, e ele quer que Paulo e Barnabé venham presencialmente para falar para eles. Se é eu, meu irmão, que vou agora para uma viagem, se tem lá 4 sudaneses me esperando, olha, eu fiquei sabendo que você veio aqui, pode vir falar do evangelho, eu ia começar a ficar, saltar, como se diz lá, os foguetes da alegria, fogos de artifício. Então Paulo e Barnabé vão em direção a Pafos para estar com o procônsul, e o falso profeta estava lá. O filho do diabo estava lá. Não pense, irmãos, que não vai haver falsos profetas na sua missão. A missão de Atos 1:8. Por isso que eu volto a dizer, olha, se você é médico, glória a Deus, mas é só para cumprir Atos 1:8. Se você é engenheiro, glória a Deus, mas é só para cumprir Atos 1:8. Se você é professor, é só para cumprir Atos 1:8. Então a missão está ali. Mesmo de Gênesis capítulo 1, versículo 28 e Atos 1:8. Jesus nos deu essa missão. Agora a oposição vai estar lá. A batalha vai estar lá. Como esse versículo conhecido, nós sabemos de Efésios 6:2. Porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue. Mas contra os principados, contra o diabo, aquele que tenta destruir, aquele que tenta matar. Aliás, ele mata, ele rouba, ele destrói. Então esse homem se levanta contra Paulo. Irmãos, eu não sei contra vocês, mas, aliás, com vocês, as suas lutas. Uma coisa que a gente não pode deixar de mencionar, uma coisa, meu filho, e eu sei aprender isso. Uma coisa é você enfrentar a oposição que o diabo está se levantando porque você está fazendo a missão de Deus. Outra coisa é você ficar apanhando o diabo, sofrendo, e Deus não tem nada a ver com isso. Entende? Uma coisa é você enfrentar o inimigo porque o resultado final vai acontecer, porque nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Outra coisa é você começar a ter seus problemas porque Deus não está contigo. Essa missão não foi a que eu te dei. Então a missão, aliás, a oposição, ela existe. E não são fáceis muitas das vezes. Às vezes sim, alcança a sua casa, é uma enfermidade, é a perca do trabalho, eu não sei. Mas nós vivemos num mundo que é hostil à luz divina. Coisas podem acontecer. Então Paulo olha para esse homem e o repreende. Paulo olha para Satanás, aliás, para o diabo que estava na vida daquele mágico, e o repreende. E aquele homem fica cego. Há uma oposição espiritual e ela é real. Olha, eu já disse aqui algumas vezes, Portugal não é para amadores. Aliás, eu costumo dizer. Eu morei no norte do Afeganistão, talvez era fases diferentes da vida, mas foi muito mais fácil do que meus últimos 10 anos em Portugal. Espiritualmente, eu falo, é um paraíso. Portugal é, sem dúvida alguma, o melhor país que eu já morei. Mas também, espiritualmente falando, é um dos maiores desafios que eu já encontrei na minha caminhada cristã. Há uma oposição muito grande. Mas nós, como Paulo enfrentou aquele homem. Paulo combateu aquele homem. Estava impedindo que o procônsul ouvisse as boas novas. Sim. O diabo não quer que as pessoas se rendam a Jesus. O diabo não quer que o Pentecoste aconteça na vida de outras pessoas também. Então existe essa batalha espiritual. E graças a Deus, porque é o que eu estava a tentar dizer, quando o Espírito age, meu irmão, não tem demônio, não tem nada. Antigamente eu tinha medo do escuro, sabe? Mas graças a Deus, há mais de 29 anos, se é dia, se é noite, não quero saber. Porque o Espírito de Deus, ele não é um espírito de covardia. E o diabo não pode se opor àquilo que Deus está fazendo. Mas o resultado das lutas, irmãos, da nossa missão, presta atenção nisso. O resultado foi o quê? Paulo repreendeu aquele demônio. O rapaz o falso profeta ficou cego, exatamente como Paulo mandou, determinou. E o procônsul viu tudo aquilo. O que aconteceu? Ele se maravilhou e se rendeu às boas novas do Evangelho. Eu tive o privilégio de estar lá em Pafos. Tem lá uma casa que eles dizem, tem lá um mosaico, diz que ali que era a casa do procônsul. Eu ficava olhando e vendo essa passagem e tentando imaginar a situação.
O que é importante nós sabermos aqui é o seguinte, que a oposição ela existe. Mas o Deus de Pentecostes, irmão, não há inimigo à altura. É por isso que Paulo, quando ele tem todas essas experiências e vai caminhando e vai andando, e depois ele escreve, olha, quer saber de uma coisa? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você acha que Paulo escreveu isso por quê? Você acha que Paulo chega com essa convicção por quê? Porque ele está cheio de Espírito Santo, inspirado do Espírito Santo, e ele viu todas essas coisas acontecer através da vida dele. Glória a Deus. Então, ponha isso aí no seu coração nesse exato momento. Você já ouviu várias vezes. Se Deus é por nós, na nossa missão, quem é que vai ser contra nós? Que Deus nos ajude, queridos, a andarmos conforme a missão do Pentecostes para a nossa vida. Que Deus nos ajude a nascer e a estar sempre na presença dEle. Esteja na presença dele, irmãos. Olha, eu vou te falar, fiquei tão feliz recentemente, eu vi um vídeo de um pregador famoso, e ele falando que ele ficou feliz que viu outro pregador famoso fazer uma afirmação. Eu vou falar aqui, é o John Piper, é o famoso, é o maior dos famosos, e o outro era o Paul Washer, né? E ele dizendo que ele ficou tão contente quando ele viu o John Piper falando que ele luta todo dia para ler a Bíblia dele, que ele não tem vontade. É todo dia uma luta para ler a Bíblia, irmão. Todo dia é uma luta para nós consagrarmos o nosso ser a Deus, para nós sermos cheios do Espírito Santo. É uma batalha, mas quanto mais enchemos a nossa vida do Espírito de Deus, mais fácil fica para vencermos a luta em meio à tempestade. Obrigado. Então, se você quer saber qual é a sua missão, a missão que foi dada e derramada no dia dos Pentecostes, e continuou, como a gente viu o que aconteceu aqui, quando o Espírito de Deus separou Paulo e Barnabé, e a sua missão e a minha missão, ela nasce na presença do Deus Pai. Ela começa onde nós estamos. Ela depende do Espírito de Deus. Ela enfrenta oposições, mas ela produz uma transformação de vidas. Eu encontrei, por coincidência, aquele pastor do projeto lá da Romênia, da Bulgária, não é? Mas eu acho que ele é romeno. E eu tive com ele, aquele homem está com cancro tomado no corpo todo há mais de 10 anos. E o médico não sabe por que ele ainda está vivo. Ele é o coordenador daquele projeto. Ai, ai. Irmãos, nós vamos enfrentar a oposição. Mas são oposições, quando nós estamos na missão, são oposições que transformam vidas. Transformam vidas. Deixa Deus usar você. Deixa Deus usar a sua vida para transformar vidas. E não tem prazer melhor na nossa vida, irmãos, quando Deus nos usa para transformar vidas. Transformou a nossa vida. Nós recebemos o Espírito Santo com vento, com fogo, não é? Tem aqueles que manifestam o fogo com o barulho. Tem aqueles que manifestam o fogo do Espírito Santo no silêncio. Tudo bem. Mas o Pentecostes aconteceu em nossas vidas. O Pentecostes não foi apenas uma experiência emocional que nós tivemos. Foi o derramamento do Espírito Santo para capacitar eu e você para a missão que Ele tem para nossas vidas. Hoje, se eu posso fazer um apelo para vocês, é voltar no versículo 2. Separai-me Barnabé e Saulo para a obra que o Senhor chamado. Deus te separou para uma obra, meu querido. Deus chamou essa igreja para uma obra. Deus separou cada um de nós para uma obra. Deus continua a chamar homens e mulheres hoje. A pergunta é: estás disponível para viver a tua missão no poder do Espírito Santo?